Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do intervalo de convergência e vamos fazer 3 exemplos para explicar cada um dos ingredientes de como achar o intervalo de convergência. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos nossa função, a n, x vezes menos x0 elevado a n. O intervalo de convergência, que a gente vai usar esse símbolo aqui, i, é o domínio da função f de x. Tá? Ou seja, o domínio disso a gente chama de intervalo de convergência. E, caso alguém goste de falar explicitamente o que significa, são todos os pontos x reais, pertencentes aos reais, tal que o somatório de an vezes x menos x0 elevado a n converge. Ou seja, achou todos os pontos que isso aqui converge, intervalo de convergência. Tá? É sempre um intervalo, esse é um teorema. E o que a gente vai fazer agora é fazer alguns exemplos. Então, antes de tudo, vamos só falar de uma nomenclatura aqui. Se o raio é igual a zero, vai ter que calcular esse raio independente que a gente fez na aula anterior. Se o raio é igual a zero, então o intervalo de convergência é um único ponto. Se o raio é igual a infinito, então o intervalo de convergência é os reais. Agora, o caso que vamos dizer dá mais trabalho é quando o raio é positivo só. Tá? É um número e positivo. Então existem 4 possibilidades. Ou o intervalo é aberto, ou é semi-aberto, tanto para a direita quanto para a esquerda, ou é fechado. O que a gente vai ter que fazer é analisar cada caso, caso por caso. Esses intervalos, essa beirada aqui, são os pontos onde o teste da razão ou o teste da raiz dá 1. Então a gente tem que verificar por outro método e calcular, não tem muito jeito. O primeiro exemplo é o que a gente fez na aula passada, x elevado a n sobre n fatorial. A gente viu que o raio é infinito, então só por aquela nomenclatura o intervalo é os reais. Então o que está acontecendo é isso aqui. A gente tem o nosso ponto zero e a gente está falando que pelo teste da razão é que a razão dá zero independente do x escolhido. Se a razão dá zero independente do x escolhido, é porque isso aqui converge para todo valor x. Se converge para todo valor x, então o nosso domínio, nosso intervalo de convergência é todos os reais. É isso que está sendo dito aqui. Bom, o segundo exemplo que a gente vai preparar, e dessa vez eu desloquei o centro, x menos 1 elevado a n dividido por n ao quadrado. Como que eu gosto de fazer? Eu falei na aula passada que muitas vezes eu prefiro usar o teste da raiz. As contas são muitas vezes mais rápidas de fazer e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o an igual a x menos 1 elevado a n dividido por n ao quadrado. Então nós temos que raiz enésima do módulo de an é igual a quem? Tá, esse que é o teste da raiz. Coloco o módulo e tiro a raiz enésima. Raiz enésima de um número elevado a n, módulo de x menos 1, dividido, raiz enésima comporta bem com multiplicação e divisão, raiz enésima de n ao quadrado. Então eu vou escrever desse jeito aqui, raiz enésima de n ao quadrado. Essas operações tem que fazer direto. Bom, se fizermos essa conta agora, se a gente fizer o limite, quando n tende a infinito do módulo de an, encarando que x não depende de n, é um número constante que a gente tem que verificar. Então, essa conta aqui, esse limite aqui, isso aqui sai para fora do limite. É módulo de x menos 1. Esse limite aqui, raiz enésima de n vai para 1. 1 elevado ao quadrado continua 1. Então, o que eu estou dizendo é que esse limite aqui dá módulo de x menos 1. O que nós temos? Isso aqui é menor que 1, se módulo de x menos 1 é menor que 1, e é maior que 1, se somente se, vou deixar desse jeito, se x menos 1 é maior que 1. Tá? Então o que acontece é que o raio de convergência é 1. Então, professor, e agora? O que eu faço? Bom, agora você tem que analisar qual dos 4 possibilidades vai acontecer. Para analisar, é exatamente quando o módulo de x é igual a 1. Ou seja, então vamos recapitular. Nós temos o ponto 1, nós temos o raio 1, que vai 2 e 0. Eu sei que converge aqui dentro,
diverge aqui fora, mas eu não sei o que acontece nas beiradas. Tanto no x igual a 0 quanto no x igual a 2. Então a gente tem que analisar cada um deles. Então olha só, vamos fazer o primeiro x igual a 0. Se x é igual a 0, o que nós temos? Nós temos que somatório de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. E nós, pelo módulo, agora tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é usar Leibniz, né? Depois a gente vai fazer isso no próximo exemplo. A próxima delas é usar o módulo. Então, como menos 1 elevado a n dividido por n ao quadrado em módulo é igual a 1 sobre n ao quadrado que converge, e somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado converge, então o zero pertence aí, tá? Ao nosso intervalo de convergência, porque quer dizer que essa série aqui converge. E, finalmente, para x igual a 2, a gente substitui x igual a 2 naquela série ali no lado, então nós temos somatório de 1 sobre n ao quadrado que converge. Tá, tem que olhar. Então, como que eu quero dizer que tem que olhar com o devido cuidado os dois casos? Então, qual é a resposta? Ó, x igual a 0 converge, x igual a 2 converge, eu vou colocar só a resposta aqui. O i só pode ser o nosso intervalo 0, 2. Só para lembrar, o nosso centro está no x igual a 1. A metade desse intervalo é exatamente x igual a 1. Então, basicamente, esses são nossos dois exemplos. Vamos fazer mais um, que agora também vamos usar o teste de Leibniz. Continuando com mais um exemplo, em que agora a gente vai usar o critério de Leibniz. Eu já preparei ele aqui todo, que é o seguinte: considera x elevado a n sobre n, com n igual a 1 até infinito. Vamos ter que calcular primeiro sempre o raio de convergência. Então, eu tenho o costume de usar o teste da raiz. Então, isso aqui fazendo o limite quando n tende a infinito. Raiz enésima do módulo de x a n. Raiz enésima do módulo de an. Isso aqui é exatamente o módulo de x, porque isso aqui vai para 1. Então, o raio de convergência é 1. Se o raio de convergência é 1, olha só o que nós temos. Nós temos esse intervalo, eu sempre gosto de desenhar esse intervalo, principalmente quando não está centrado em zero, senão a gente se confunde. Então, botamos o intervalo, eu sei que converge aqui dentro e diverge fora desse intervalo. Tá? Quando eu digo fora, é sem tocar na beirada. O problema é o bordo. Tanto esse ponto quanto esse ponto que a gente tem que verificar manualmente mesmo. Então, quando x igual a menos 1, a gente substitui a série por x igual a menos 1 e temos essa série aqui. Essa série é conhecida já, por isso que eu fiz pouca conta, é o critério de Leibniz, né? É o exemplo, vamos dizer, padrão do critério de Leibniz. Então, o que acontece? Como que a gente escreve? Então, lembra da nossa aula do critério de Leibniz, que eu vou deixar o link, tudo que tem direito, mas tem que escrever isso aqui tudo. Tá? Essa sequência aqui é positiva, decrescente, com o limite de an igual a 0. Então, eu esqueci de escrever isso. Então, pelo critério de Leibniz, eu vou passar um pouco aqui, perder um pouco o formato. Pelo critério de Leibniz, nós temos que somatório de menos 1 elevado a n dividido por n, quando n igual a 1 até infinito, converge. Vamos escrever isso aqui, essa aqui é a parte. E o segundo ponto é quando x igual a 1. Quando x igual a 1, a gente coloca manualmente, substitui a nossa série x elevado a n sobre n por n igual a 1. 1 sobre n, série harmônica, velha conhecida nossa, teste da integral, mas normalmente 1 sobre n já pode dizer de cara, diverge. Então, o que nós temos? Olha, nós sabemos que converge em x igual a menos 1 e diverge em x igual a 1. Então, nosso intervalo de convergência é menos 1, 1. Então, de novo, tem que olhar manualmente e olhar com cuidado. Não fica pensando, vai ser Leibniz e ver se coloca um módulo, etc. Eu vou só dar uma mudada no exemplo, como que muda tudo. Eu vou trocar esse n aqui
por 2n. Então, olha, se eu colocar 2n, vou colocar, aqui vai dar a n é x elevado a 2n, o módulo da raiz enésima de n, x ao quadrado. Isso aqui vai dar x ao quadrado e o raio ainda continua 1, porque vai acabar caindo raiz quadrada de 1. Nós vamos ter esse mesmo desenho aqui, só que quando a gente substitui o x igual a menos 1, então repara, como que é x elevado a 2n, menos 1 elevado a 2n, ficou mais 1. Então é exatamente o somatório de 1 sobre n, que diverge. Então, e pelo mesmo argumento aqui também diverge. Ou seja, tem que olhar mesmo. Não tem muito que... Não tem assim um truque, um padrão, um macete. Olha, faz a conta e verifique naquela listinha de critérios de séries numéricas. Não tem muito jeito mesmo. Tá? É esse o cuidado que eu queria passar para vocês. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.